Se há uma forma ideal de conversar com os deuses do universo, certamente esta forma é através da música. E a música serve também para lidar com os desafios da saga humana, como curativos para os desencontros, remédio para as saudades, hinos para os protestos e incentivo para as lutas diárias. E há aqueles que fazem da própria vida um caminhar constante de acordo com as notas musicais, melodias e poesia em forma de canto. A nossa convidada de hoje é formada em música pelo Conservatório de Tatuí, com mestrado na Unicamp. Cantora, violinista e compositora. Atua nas áreas de MPB, samba, jazz e música infantil. Gravou seu primeiro CD, Com Renteza de Ar, em 2014, em projeto aprovado pelo PROAC, que é a Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo. Fez também os CDs de música infantil, Canções do Coração 3 e Recantigas, atuando como violinista, cantora e arranjadora. Salve, Martina Marana, seja bem-vinda e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Como eu estava falando para vocês, são tão poucas as oportunidades que a gente tem de mostrar nosso trabalho, assim, que é bem prazeroso estar em espaço como esse. E como é que é você se dedicar à música, pelas suas atividades, professora de música, mestre em música? Como é que a sua vida foi para esse caminho? A minha vida, eu comecei, na verdade, assim, os meus pais, eles sempre foram muito apreciadores, né, de música. E meu pai gosta, né, muito de jazz, minha mãe muito de música brasileira e música clássica. Então esse ambiente assim sempre foi mais ou menos familiar. Na casa da minha avó materna, as festas são muito regadas à música, principalmente a samba e a choro. E eu tinha um avô que eu não conheci, mas ele era chorão. Ele tocava violão de 7 cordas, tocava cavaquinho. Tinha um tio também que era músico, também não conheci. Mas esse ambiente, essa aura familiar, né, na casa da minha avó tinha roda de choro todo domingo, era um ponto de encontro de músicos, né? E você tem na lembrança, com certeza, essas? Eu não cheguei a conhecer, essa fase eu não conheci, mas essa aura ficou, né? A minha avó ainda é viva, está com 90 anos, toca violino, faz aula de viola, assim, também é super ativa nessa parte. Então, em casa também criou um pouco essa cultura, né? Eu e os meus irmãos, todos tocam algum instrumento, e os meus pais gostam muito. Então, apesar de eu ter começado a vida, assim, o meu primeiro curso de graduação foi linguística, né? Porque eu também gosto de, enfim, jornalismo, letras, né? Toda essa área de humanas, da escrita, da leitura. Mas também acabou que eu demorei um pouco para entrar nessa área de música, porque a música ela tem uma cara assim de não ser uma profissão, né? As pessoas têm um certo preconceito e eu mesma não enxergava a música como tal, né? Como uma possibilidade realmente profissional. Aos poucos eu fui, enfim, adquirindo experiência, entrando em contato com outras pessoas. Eu abandonei, quer dizer, eu me formei, né? Trabalhei como professora de inglês, de português e de repente, assim, teve uma prova do Conservatório de Tatuí, eu fui e passei. E aí eu comecei a conviver com pessoas que realmente viviam disso. E foi então que eu comecei a enxergar a música como uma possibilidade mesmo de viver, né? De sobrevida, vamos dizer assim. E o dia a dia, assim, é bastante corrida. A gente sai de um lugar, vai para outro, chega em casa, toma banho, vai se trocar, coloca o equipamento dentro do carro, coloca o violão, aí esquece, volta, mas a gente consegue viver. Você com essa formação até acadêmica em música, né? Você acha que é correto a gente classificar música boa, música ruim, música adequada, música não adequada? O que a gente está vivendo hoje, uma grande confusão, ou não é assim mesmo? Eu acho que a classificação, qualquer uma que seja, ela é bem complicada. Você colocar as coisas dentro de uma caixinha, ó, isso é rock, isso é pop, isso é MPB, isso é bom, isso é ruim. Né? Tudo isso é muito complicado, assim.
Primeiro que isso vai depender do gosto da pessoa, né? Daquilo que agrada. E sobre isso, ninguém tem controle, né? A gente pode ajudar, direcionar para uma outra coisa. Então é muito difícil. Eu costumo dizer assim que a música ela tem diversas funções, né? Então tem aquela música que é para, por exemplo, animar uma festa. Tem aquela música que é para, enfim, para namorar, né? Para um encontro. E eu trabalho com uma música que procure fazer o ouvinte refletir sobre alguma coisa, ou que procure elevar o ouvinte em algum sentido. Então, intelectualmente ou espiritualmente, né, vamos dizer assim. Então, eu gosto de trabalhar com músicas que mexam com sentimentos, né? Mas não é um sentimento assim banal, né? Aquela coisa de falar de amor, falar de paixão. É uma melodia que de repente, sabe, te estimule a sua sensibilidade, né? Ou te cria alguma surpresa. Então eu gosto de trabalhar com isso. Agora, se é bom, se é ruim, aí depende também de quem está ouvindo. E como professora, eu procuro também direcionar os meus alunos a procurarem também esse tipo de música, que não é uma música que é oferecida na grande mídia, né? Que tá aí, o que está na mídia é mais uma música de entretenimento, uma coisa mais, né, para dançar, para se divertir, para você pôr no carro, curtir com os amigos e tal. Que eu não vou dizer que é bom nem que é ruim, mas tem o seu papel, né? O único problema que eu vejo nisso é de só ser oferecido isso, né? E de a gente não ter assim as mesmas oportunidades, tanto enquanto músicos quanto como ouvintes, né? Então as pessoas não têm a música que chega para elas é só de um determinado estilo, que é aquele que está na moda e tal, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade que você está aqui e ver o que você trouxe para nós aí, uma composição sua, inclusive. Né? Isso, uma composição minha, que eu fiz em 2015, né? Esse processo meu de acadêmico também gerou muitas composições. E essa é uma delas, chama Ceguei. Chegou assim, como quem quer se espaldar de mim. Corri até perder a fé, enfim. Deu nos jornais que ele não me deixaria em paz. Não me rasguei, então voltei atrás. Brincou, sorriu de primeira, atento à conversa inteira, ganhou a minha confiança. Como num tiro certeiro, mostrou-se um bom companheiro, fiquei. A noite virou um deserto, ligeiro ele chegou mais perto e vetou minha desesperança. De um jeito tão complicado, tocou-me com tanto cuidado, eu ceguei. Nasci outra mulher, meu corpo enlouqueceu. Se um dia ele souber que o seu destino cruza o meu, será que vai se arrepender ou vai se entregar? Será que vai ceder, gerenciar ou vai deixar morrer? Chegou assim, chegou assim, chegou assim. Maravilha, muito bonito.
percebe na sua letra a presença da questão da mulher. Como que é ser mulher nessa atividade dedicada à música? A mulher, historicamente, ela tem um papel bem demarcado dentro da música, que é o papel de cantora, né? Dentro desse papel, existem algumas questões que vêm junto. Então, ela já vem de uma maneira sensualizada, né? A cantora tem que ser bonita, ela tem que se vestir bem, ela tem que, além de tudo, né? Então, essa é uma questão, né? E a outra questão é a questão da mulher instrumentista, né? Que não tem esse espaço. Se a gente for pensar nas nossas bandas, nos nossos ídolos, nas cantoras que a gente admira, se a gente for pensar nas bandas que a acompanhavam ou que as acompanham, né? São sempre homens, né? A mulher no instrumento, historicamente mesmo, se a gente for pensar na Chiquinha Gonzaga, por exemplo, ela foi uma grande feminista, né, que lutou pelo direito dela de quê? De tocar piano, né? Então, apesar da gente estar hoje em 2018, existe muito desse resquício de que a mulher não tem que tocar, de que a mulher, enfim, no máximo ela é cantora, né? Então a gente enfrenta no dia a dia, assim, muito do preconceito, muito da incredulidade, né? As pessoas, mas você toca? Então mostra pra gente, né? Você compõe? Nossa, você compõe? Nossa, deixa eu ver. E mesmo quando você compõe, às vezes pode ser uma grande instrumentista, uma grande compositora, ela enfrenta dificuldades ante os homens, que já tem um histórico, né? Então já existe um histórico de homens compositores que se tornaram famosos, e isso leva também com que as pessoas achem, enfim, relacionem uma coisa com a outra, quando na verdade não tem nada a ver, né? E aí nas minhas letras, assim, muitas delas eu trato desse assunto, que foi uma questão que eu enfrentei, foi uma questão que já quase me fez abandonar um instrumento, achar que eu não servia para aquilo. E aí, conforme, bom, enfim, a gente vai conhecendo, né, estudando, aprendendo, né, essas questões mais sociais, e a gente começa a entender o que está acontecendo. Então já teve casos de, não só eu, como vários instrumentistas, de terem que ouvir que, mas você toca mal, mas você, por que você só não canta? Né, assim, de você não ter um incentivo, né, ou de você não ser considerada como parte de uma banda, né, não ser convidada para, por exemplo, ser a pianista, ou ser a baterista, ou ser a baixista, né, tal. Então, as minhas colegas instrumentistas, elas têm bastante dificuldade de entrar em grupos musicais em que a maioria é homem, né? Então, por isso eu acho que estão surgindo muitos grupos de mulheres, compostos de mulheres mesmo, que estão se juntando para fazer esse trabalho. E aí fica parecendo uma questão de competitividade, quero mostrar, não é, mas a gente está querendo trabalhar, né? Se não tem espaço, se os homens não consideram as mulheres como musicistas competentes o bastante, então elas estão se unindo para, enfim, fazer aquilo que elas podem fazer, né? E muitas, assim como existem muitos homens competentes e incompetentes, existem muitas mulheres competentes também. Hoje em dia eu tenho conhecido mais mulheres que tocam instrumentos, esses menos tradicionalmente tocados pelas mulheres, né? Como bateria, baixo e tal. Porque agora está existindo um movimento que está ajudando as mulheres a tomarem essa consciência. Antigamente, acho que algum tempo atrás, não antigamente não, havia uma repressão maior, né? Então existem, por exemplo, já vi casos de pais virarem para o professor e falar, bateria, não quero que a minha filha toque bateria, porque bateria não é instrumento de menina. A coisa vem de casa, inclusive. Né? Vem de casa. Vem de casa. E você sente isso também, por exemplo, no estúdio de gravação,
uma contratação para um show ou apresentação? Então, aí que tá, né? Nessa parte contratual, nem tanto. Sim. Porque me parece que as pessoas gostam de lidar com mulheres nessa parte mais prática, burocrática, assim, não sei, pode ser só uma impressão. Mas no dia a dia, sim, desde afinar um instrumento ou mexer num equipamento, equalizar meu violão, né, coisas que os homens, eles não têm nenhum pudor de ir lá no meu amplificador e mexer sem nem me perguntar se eu quero mais grave, se eu quero mais agudo, se para mim tá bom ou não. Né? Coisa que eu não vejo eles fazerem entre si. E que eu não faço com eles, né? Então, assim, a gente vê, assim, eu vejo no dia a dia, mas, enfim, a experiência vai mostrando, né? Vai ensinando a gente como lidar com essas questões. Então mostra pra gente mais um pouco de Tá, como é então... que você resiste a isso com o violão. Então, essa minha música é uma música que eu fiz justamente para um sujeito que uma vez virou para mim e falou que não me deixava tocar porque achava que eu tocava mal. Então veio a calhar mesmo. Aí eu fiz essa música em homenagem para ele e a todos os outros que pensam dessa maneira. Eu toco mal, eu dirijo mal, mas viajo sozinha para o litoral. No carnaval ele não me quer, não dança com ninguém quem for sua mulher. Eu toco mal, eu dirijo mal, sou companhia indispensável de hospital. Não dá moral pra minha opinião, critica as notas da minha improvisação. Não tenho mágoa, nem quero fazer vingança. Eu compreendo que foi dengo de criança. Só me arrependo de ter feito tanta briga. É que a sua insegurança tava exposta na barriga. Eu sei que eu toco mal, que eu me porto mal, mas sirvo sempre pra aplaudir, é natural. Meu plano astral diz que tá ruim, mas seu machismo sobrecarregou seu rim. O tempo passa e o que fica é a experiência de ter vivido com tamanha prepotência. Eu me orgulho de ter sido competente quando a sua ignorância quis puxar o meu tapete. Eu sei que eu toco mal, que eu dirijo mal, mas viajo sozinha para o litoral. No carnaval ele não me quer, não dança com ninguém quem for sua mulher. Critica as notas da minha improvisação, mas seu machismo sobrecarregou. Seu rim. Foi um direto, não foi uma indireta. Muito bem. Essa foi Martina Marano. Obrigado. Obrigada. Foi um prazer recebê-la aqui. Foi um prazer meu também. Um abraço aí, sucesso para os próximos programas e que perdure, né? Porque a gente tem tanta gente boa em Valinhos, Exato. fazendo coisa legal que a gente nem sabe. Bom, obrigado, querida. Obrigada.